Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saídes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na 4ª semana do tempo comum, neste novo tempo litúrgico que iniciamos lá em dezembro, depois passamos pelo tempo pascal, pelo tempo do Natal, agora voltamos ao tempo comum, e este tempo comum é o tempo do convívio com Jesus Cristo, é o tempo em que cada vez mais nós entramos na intimidade de Jesus Cristo para conhecermos a Tua vontade para nós. O Evangelho de ontem encerrou dizendo que Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando. Então, a vida e o ministério de Jesus Cristo é um ministério, é uma vida desenvolvida no exercício da palavra, no exercício do ensino, no exercício do bem realizado na vida das pessoas. Por isto que São Pedro já definiu a vida de Jesus Cristo dizendo que ele foi ungido pelo Espírito Santo e passou por esta terra fazendo o bem. Isso está no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. E uma vez que Jesus Cristo, chamado por Deus, vem até aos homens para exercer a tua missão de anunciar, de pregar a palavra de Deus e realizar a obra de salvação na vida dos homens. E esta obra de salvação na vida dos homens, ela foi muitas vezes externada pelos atos de cura, pelos atos de poder, pelos atos de milagre, pelos exercícios. Então é Jesus Cristo que realiza muitas vezes uma salvação que não é visível aos homens, mas que se torna visível pelos sinais que ele realiza. Ele agora quer aumentar um pouco a abrangência da sua missão. Ele quer fazer com que a sua missão atinja muito mais pessoas, porque uma vez que somente Ele está pregando o Evangelho, somente Ele está pregando a palavra de Deus, está limitada aonde Ele está e no espaço bem limitado no qual Ele precisa estar presente. Por isso que no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, ele fez a escolha dos 12. E se vocês estão lembrados do capítulo 3, onde fala da escolha dos 12 apóstolos, lá vai dizer o seguinte: Jesus escolheu os 12, escolheu para estarem com eles e para enviá-los a pregar. Então no capítulo 3 há uma escolha,
nessa escolha já determina quais são os 2 pontos principais da escolha. Já determina quais são os 2 pilares da escolha de Jesus Cristo. Escolhe para estar com Ele e para enviá-los em missão. Então isto aconteceu no capítulo 3. Do capítulo 3 ao capítulo 6 é o tempo do convívio. O tempo em que os discípulos conviveram com Jesus Cristo, compartilharam da sua vida, compartilharam da sua experiência, compartilharam dos seus milagres, compartilharam das curas, dos exorcismos, compartilharam das explicações daquilo que Jesus Cristo ensinava, daquilo que Jesus Cristo pregava, compartilharam da sua presença, conviveram com Jesus, fizeram a experiência com Ele. Agora é o momento em que os próprios discípulos compartilham a sua própria experiência com os outros irmãos. Então, o capítulo 3 determina que Jesus Cristo escolhe para estarem com eles e depois enviarem em missão. Do capítulo 3 ao capítulo 6 é o momento do convívio. Não é só esse momento, é como se fosse um resumo, é como se fosse como eu posso dizer, como se fosse um momento da vida deles. Claro que isso tudo vai continuar depois. O estar na presença de Cristo, o conviver com Cristo, continua depois. Mas o autor dá esse resumo do momento da convivência e agora do momento propriamente para aquilo que eles foram chamados, porque a escolha comporta tanto a convivência como depois o envio. Depois da escolha, que existiu o momento da partilha de vida com Jesus Cristo, agora chegou-se o momento deles serem enviados, de serem enviados 2 a 2 para anunciar o Evangelho. Por que 12? São os representantes de Israel. No Antigo Testamento, Israel é dividido em 12 tribos. E uma vez que é dividido em 12 tribos, cada discípulo desse representa uma tribo de Israel. Cada apóstolo desse representa uma tribo de Israel, que agora são escolhidos por Jesus Cristo a enviá-los ao próprio povo de Israel para anunciar a conversão, para mostrar a salvação de Deus acontecendo na vida deles. E anunciar a salvação de Deus daquilo que eles muito esperavam, daquilo que eles muito ansiavam, porque Israel esperava pelo Messias enviado. No tempo em que este Messias chegasse, o que iria acontecer? Iria acontecer que os cegos voltariam a ver, os coxos voltariam a andar, os leprosos seriam curados, muitas pessoas seriam curadas. Então, ao ver a manifestação de tudo isso, eles já iriam saber: o Messias está entre nós. Porque a palavra de Deus nos diz que quando começar as curas, quando começar as libertações, quando começar exorcismos, quando a lepra for vencida, quando os coxos começarem a andar, quando as curas começarem a ser realizadas, o Messias está entre nós. E é por isso que Jesus Cristo então envia os 12. Por isto, envia com o mesmo poder, envia com a mesma força de Jesus Cristo. Envia para que estes homens sejam os embaixadores de Cristo, como diz São Paulo. São Paulo diz que o apóstolo, ele é o embaixador de Cristo. Ele está lá para representar a Cristo. Ele está lá para levar a palavra de Cristo. Não está em seu nome, está como um embaixador em nome do seu país. E os apóstolos, no caso os discípulos aqui, porque não dá nome de apóstolo, mas dá o nome de 12,
E este nome 12 é justamente um nome para designar os 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Por isto que, ao designar 12, dar a eles a capacidade de ser embaixadores. Jesus Cristo já havia dito também isso no Evangelho, que eles deveriam ir aonde o próprio Cristo deveria ir. Então eles são os embaixadores, são representantes. Não estão em nome deles, estão em nome de Cristo, escolhido com o mesmo poder, escolhido e oferecido, e Jesus Cristo ofereceu a eles o mesmo poder, a mesma unção que Jesus Cristo recebeu do Pai, porque o próprio Cristo disse o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, pregar a libertação, realizar as curas, realizar os milagres. Isto está descrito no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Agora, quando envia os discípulos, envia com o mesmo poder, envia com a mesma dignidade de Cristo, envia com a mesma unção, para que eles possam ser no mundo a presença de Cristo. O missionário, o apóstolo, o cristão batizado, ele é ungido para ser no mundo a própria presença de Cristo, o embaixador de Cristo, aquele que está ali para anunciar, para pregar, para falar as palavras de Cristo, para ser para o mundo um outro Cristo, para ser ao mundo a revelação de Cristo, porque a missão, ela é justamente o quê? A pregação, a vida do cristão precisa ser um acontecimento salvador na vida dos outros. A missão é um acontecimento salvador. A missão é um prolongamento do mistério de Cristo e ao mesmo tempo do ministério de Cristo. A pregação da palavra, a missão de cada um de nós do mundo é um prolongamento da ação de Cristo, do amor de Cristo para a humanidade, da salvação de Cristo na humanidade. É a experiência de Cristo convivida, compartilhada, experimentada no dia a dia da vida, que se transforma em anúncio da pregação do Evangelho, que se transforma cada vez mais em acontecimento salvador para o outro que não conhece Cristo. Por isso que o discípulo é revestido da mesma dignidade, é revestido da mesma autoridade, é revestido do mesmo poder e da mesma unção. Não é mérito dele, é ação do próprio Cristo na vida da pessoa, do Cristo que age nele e age por meio dele, para fazer com que também o outro experimente a salvação. Por isso que eu disse no começo, o tempo do convívio e agora os discípulos no tempo da missão. O tempo do convívio é um tempo anterior. O tempo do convívio é um tempo da experiência, do viver Cristo, do experimentar Cristo, do moldar a vida em Cristo. Depois o tempo do envio, que é o tempo de estar com Cristo, de anunciar a Cristo, de pregar a Cristo, de transformar a experiência em anúncio do Evangelho. Por isso que é justamente um acontecimento salvador, um acontecimento que vai fazer com que as pessoas tenham uma autêntica experiência do Cristo Salvador, no mesmo Cristo que nós experimentamos a partir do nosso convívio, da nossa experiência. Por isso que, uma vez que cada discípulo é escolhido para a missão, cada discípulo é escolhido para o anúncio do Evangelho e é justamente enviado, Jesus Cristo dá então os seus conselhos. Dá os conselhos para a missão, para que a missão não desvirtue do seu verdadeiro objetivo.
Vejam só, o anunciar a Cristo, o pregar a Cristo, o ser discípulo de Cristo, o ser alguém batizado, é um grande presente de Deus para cada um de nós. A missão é algo grande e algo glorioso. Por quê? Porque nós estamos anunciando algo muito precioso. Nós somos detentores e possuidores de algo muito precioso. Eu digo possuidores, mas na verdade é o contrário. Na verdade, nós somos possuídos por algo muito precioso. O Evangelho de São Paulo, na carta aos Coríntios, diz que nós somos templos do Espírito Santo. É Deus presente em nós, é Deus em nós, é Deus habitando em nossas vidas, e nós somos possuídos por um presente precioso, que é a própria graça de Cristo em nós. É como um carro forte. O carro forte que anda por estas estradas, ele está transportando o quê? Algo de muito valor. São dinheiro, são pérolas preciosas. Então cada cristão é este carro forte, que não é o carro forte não é mais importante. O mais importante é o que ele está transportando. E uma vez que nós temos algo de muito valor, nós não podemos o risco de nos orgulharmos e de querermos tirar as vantagens disto. Por isto que Jesus Cristo, ao dizer da missão, ele vai pedir aos missionários simplicidade e muita sobriedade. O discípulo de Cristo, a pessoa que está entregue a Jesus Cristo, precisa justamente renunciar tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que não é essencial, e ficar somente com aquilo que é o essencial. Não ficar buscando vantagens do seu ser evangelizador, do seu ser pregador, do seu ser anunciador da palavra, ou do seu ser cristão. Simplesmente não buscarmos vantagens, mas justamente vivemos as nossas renúncias, vivemos confiando na providência de Deus, na vontade, na palavra de Deus. Evitar os acúmulos. Não levar bolsa, disse Jesus Cristo. Não ficar preso a dinheiro. Não ficar preocupado com aquilo que eu vou comer, com aquilo que eu vou beber. Não ficar preocupado com as provisões, porque nós precisamos acreditar num Deus que é providente. Não ficar procurando as hospedagens melhores, mais confortáveis, aquela que vai oferecer a mim um alimento mais rico, mais saudável, coisa assim parecida, mas orientar única e exclusivamente o desejo da missão na pregação do Evangelho. E Jesus Cristo continua dizendo assim: você só pode levar um cajado e uma sandália. Quando é que você leva um cajado numa caminhada? Só quando a caminhada é longa. Por que usar uma sandália? Porque é terreno arenoso, pedregoso e ainda quente pelo deserto. Então a missão é algo duro. A evangelização é algo duro. A evangelização é algo difícil. Por isso que você tem o direito de levar um cajado, porque na sua longa caminhada você vai precisar de vez em quando escorar em alguma coisa e ajudar você, ter algum apoio para você caminhar. Vai precisar de uma sandália, porque é um caminho pedregoso, é um caminho difícil, o anúncio do Evangelho. E uma outra coisa, Jesus Cristo ainda não garante sinal de sucesso na missão, porque ele diz: você vai caminhar por aí, se rejeitarem, se não ouvirem. Então significa que o anúncio do Evangelho não é sinal
de garantia, que vai experimentar a rejeição, que vai experimentar as pessoas que não querem ouvir, vai experimentar pessoas que vão dizer para você que você é um louco, que é um maluco, que é qualquer coisa disso. Então vejam só, Jesus Cristo dando as orientações para que ninguém se perca no caminho e viva cada vez mais a essência daquilo que é o Evangelho. Jesus Cristo não garante o sucesso na missão, mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo também disse no seu Evangelho que o reino de Deus é como uma semente que é lançada na terra, e uma vez que é lançada na terra, o semeador, estando acordado ou dormindo, de dia e de noite, a semente germina e cresce sem que ele mesmo saiba como. Então, a nossa vida não deve, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, no anúncio do Evangelho, não deve ser para nós motivo de desânimo, mas insistir na pregação da palavra, insistir na missão que nós temos na nossa família, nós temos no nosso trabalho. Padre, estou enjoado de convidar as pessoas da minha família para vir para a igreja e ninguém vem. Insista. Jesus Cristo já nos mostrou que na nossa missão, muitas vezes, pessoas aceitarão ou não aceitarão, mas insista, porque a palavra de Deus semeada, ela está crescendo, ela está fazendo o seu efeito na vida da pessoa, e uma hora ou outra, quando esta pessoa abrir o coração, esta pessoa experimenta a graça de Deus e ela começa a fazer este caminho de conversão que você iniciou com a pregação da palavra, com o testemunho da sua vida ali no meio da sua família. Então, que a liturgia de hoje seja para nós um motivo de nós primeiro revemos o nosso caminho de relacionamento com Cristo. E ao revermos nosso caminho de relacionamento com Cristo, revemos também a nossa missão em meio a este mundo. Eu estou sendo outro Cristo? Eu estou revelando Cristo às pessoas? O meu testemunho de vida é um testemunho autêntico daquilo que Cristo pede para que eu seja? O meu testemunho de Cristo é um testemunho autêntico de uma vida santa, de uma vida sóbria, de uma vida cada vez mais moldada àquilo que Cristo pede para mim? Rever se a nossa vida de embaixadores de Cristo não está muitas vezes desfigurada por alguns exageros nas nossas vidas, por algumas coisas supérfluas, e em vez de nós ficarmos com aquilo que é o essencial, nós vamos acolhendo coisas que na verdade estão nos inchando e desfigurando a imagem de Cristo em nossas vidas. Então que a liturgia de hoje seja para nós esta revisão do nosso ser no mundo, porque todo batizado já é chamado à missão. Todo aquele que é batizado automaticamente é escolhido para ser no mundo um missionário, para ser no mundo um autêntico alter Christi, ou seja, outro Cristo, e revelar Cristo aos irmãos. A experiência que nós fazemos do amor de Deus é a experiência que nós levamos para as pessoas. E eu encerro dizendo o seguinte: é impossível alguém fazer uma experiência autêntica de Cristo e não desejar que o outro faça a mesma experiência. Um dos termômetros que diz assim, esta pessoa realmente encontrou a Cristo, é o desejo dela de fazer com que mais e mais pessoas também tenham essa mesma experiência. Quem tem uma experiência autêntica de Cristo já é um missionário por excelência, já é um missionário por escolha, porque o amor de Cristo impele os nossos corações a buscarmos outras pessoas para fazer a mesma experiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
renovaplay.com. Assine já!